Ressignificação emocional Bioflow. Conhece essa técnica? Vamos conversar sobre ela? Para me ajudar nisso hoje, eu estou aqui com a Cláudia Lopes, uma convidada que é arteterapeuta, terapeuta integrativa, que trabalha principalmente com essa técnica, ressignificação emocional Bioflow, além de renascimento Bioflow, barras de axis e várias outras coisas. Vamos lá? Eu sou Andresa Forster e esse é o Bem-Estar Zen. Bem-vinda, Cláudia Lopes! Olá, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, Cláudia, por ter aceito o convite, né? A Cláudia é uma das pessoas a quem eu recorro quando eu preciso de suporte, então trazê-la aqui é realmente muito bom. Fico muito contente de tê-la aqui. Além de ser uma amiga, né? Então, Muito grata. vamos lá. Cláudia, hoje a gente vai falar então sobre ressignificação emocional Bioflow. Perfeito. Que é isso? Conta um pouquinho dessa técnica pra gente. O que é esse tal de ressignificação? Muito bem. A gente só falar que a ressignificação emocional Bioflow, ela trabalha muito com... É uma técnica de transformação pessoal, que ela vai trabalhar a partir das consciências que a gente fala, né? A partir de eu ter consciência do que acontece comigo, de como está a minha vida, de como eu lido com as minhas emoções, o que me afeta, o que não me afeta, eu consigo tomar boas decisões, né? Se eu não tiver a consciência do que está acontecendo, eu vou entrando meio no piloto automático e aí vai ficando vida leva eu, né? Vida me leva, alguma coisa assim. Então, o principal ponto da ressignificação emocional é trazer consciência. Trazer consciência de uma forma muito efetiva, muito rápida. Acho que a terapia, em geral, ela visa isso também, né? Trazer consciência. Mas eu gosto de diferenciar um pouquinho a ressignificação de outras terapias tradicionais, porque ela é muito rápida, né? Por que é rápido? Porque a gente vai direto ao ponto. A gente busca algo que não está bem, algo que precisa ser olhado, e tem aí ferramentas para lidar com isso de forma a ressignificar, né? A trazer um novo olhar e a partir desse novo olhar. Quando você fala, né, de trazer consciência para alguma coisa, tem que ter um tema para trabalhar com a ressignificação? Eu tenho que te levar um tema quando eu quero trabalhar com essa técnica, usar essa técnica? A ressignificação, ela pressupõe, sim, que a gente tem alguma coisa para trabalhar. Eu já tenho uma queixa, então. Normalmente a gente parte de uma queixa. Tá. Agora, assim, tem gente que não sabe dizer muito bem que queixa é essa, né? Porque a pessoa tá ali tá com um incômodo, e eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei nem o que está errado, nem o que eu quero mudar, né? É comum alguma coisa nesse sentido. Então a gente normalmente faz uma entrevista inicial, né, que a gente chama de anamnese, é bem comum em todas as terapias, é algo muito parecido, aonde nessa primeira conversa a gente vai levantar quais são as principais dificuldades do cliente, quais são os principais pontos de atuação. Então, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem queixa de, não sei, parece que nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço está errado, né? Eu não tenho constância no que eu estou fazendo. Então, são pequenas queixas que você vai vendo o que pode estar acontecendo. Eu não tenho segurança no que eu estou fazendo. Então, você sabe que você vai ter que trabalhar a autoestima, que você vai ter que trabalhar a constância, você vai ter que ver quais são os sabotadores. Então, tem mais ou menos por aí uma dica. Tá. Às vezes a pessoa vem com uma queixa muito pontual. Por exemplo, sei lá, não estou me dando bem com o meu marido, me sinto invadida, né? E eu não sei como resolver isso. Aí é uma queixa pontual. A pessoa tem que trabalhar, por exemplo, aprender a colocar limites nas coisas, aprender a se comunicar adequadamente, trazer as suas necessidades. Então, assim, são das mais diversas possíveis as queixas ou as não queixas que a gente pode levantar a partir de uma conversa inicial. E aí propõe um caminho, né? A gente vê prioridades e propõe um caminho de onde aquela pessoa vai ter benefícios mais rápidos por onde eu começo, né? Então é mais ou menos, não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos assim. Depois vocês digam se ficou confuso ou não. Se ficou pergunta que a gente responde. Pergunta aqui,
Tá, eu ia fazer uma pergunta agora, que é assim, para quem serve, né? Para que tipo de queixa serve? Você trouxe alguns exemplos aí, tipo, não tô me dando bem com meu marido, sei lá, né? Ou tá tudo dando errado na minha vida. E Mas às são só vezes coisas emocionais? Desculpa, né, Cláudia. não, também assim, o que que eu acredito, né, eu acredito que todas as questões emocionais muitas vezes refletem no físico também, né, Uhum, e elas não refletem só na sua vida pessoal, mas refletem na sua vida também profissional, uhum, refletem de como você lida com os amigos, como você lida em casa, com a família, com os filhos, e como você se sente com você mesmo. uhum, Então, olhando por tudo isso, a ressignificação ela pode trabalhar todas essas questões. uhum, Ela pode ajudar em todas essas questões. Uma pessoa que está com dificuldades no trabalho, às vezes, também pode passar por uma questão de limites, pode passar por uma questão de comunicação, pode passar por uma questão de que ela tinha muita dificuldade na relação com o pai, por exemplo. Então ela tinha dificuldade com a autoridade, né? Isso é comum. E aí quando você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você vai lidar com autoridade. uhum, uhum, Vez que o chefe fala mais alto, é como se ela lembrasse do pai falando mais alto com ela, uhum. cobrando, exigindo demais. Então, Mas isso nem sempre é consciente, né? Assim, a pessoa não exato, percebe essa dificuldade. exato, Uhum, exato. uhum, Porque quando é consciente, você pode tomar uma escolha de como fazer. Mas o que acontece? Normalmente, assim, alguém gritou com você, né? E você não sabe que você tem essa questão, né, com o seu pai, de ser uma pessoa muito autoritária, por exemplo. uhum, Eh, Inconscientemente, as memórias daquele momento que você levava essas broncas do seu pai, por exemplo, uhum, vêm. E aí você se sente ofendido, não pelo que o pessoa acabou de te falar, uhum, uhum. mas porque tem a memória de uma ofensa lá atrás, né? De um não cuidado lá atrás, de uma não compreensão lá atrás. Tá, Então, quando a gente fala da ressignificação, a gente vai buscar isso. tá, O ponto onde essas coisas podem ter se iniciado, tá. e aí tem técnicas bem pontuais que foram desenvolvidas pela francesa Fanny Van Laaren, que aceleram muito o processo terapêutico. Tá. Então, em vez de eu ficar falando horas e horas, por exemplo, que meu pai era autoritário, que eu sofria muito, que isso acontece muito na terapia tradicional e não é ruim, tem a sua função. Uhum, Mas a Fanny fala uma coisa que eu gosto muito, que assim, a gente tem pressa, hoje em dia a gente tem pressa. uhum, Então a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível. Por isso ela brinca com a gente, ela fala assim, não me conta historinhas, vamos direto ao ponto, né? Porque é isso, se eu for direto ao ponto para tratar aonde aquela ferida, né, que a gente fala foi gerada, eu resolvo isso de alguma forma e trago luz primeiro, trago consciência para isso, por isso a gente fala trabalhar as consciências, né? uhum, E entendo como isso me impacta hoje, física, emocionalmente, respiração e todos os aspectos humanos, uhum, e aí eu consigo fazer novas escolhas, porque aí eu sou consciente do que está acontecendo. Então, quando o chefe veio, gritou comigo, e eu tenho aquela sensação de que era o meu pai que estava gritando comigo, e eu tenho consciência disso, eu posso simplesmente pensar, olha, não é pessoal e ele só quer que eu entregue o resultado. uhum. Vou fazer o meu melhor aqui, entender o que está errado e corrigir sem me sentir ofendida. Então, essa é a diferença. Tá, A situação lá fora continua a mesma. tá, O que muda é dentro da gente, como a gente encara o que está acontecendo. tá, Isso sempre, né? Em todo o processo terapêutico, eu acho que esse é o principal ponto. tá, O que muda é o que está dentro da gente. E a ressignificação tem um caminho bem rápido para fazer isso. tá. Ok. E como é que é uma sessão de ressignificação emocional Bioflow? A sessão ela pode ser tanto online, como a gente está aqui agora, ou pode ser presencial. E ela é feita a partir da conversa, né? Então, é por isso que ela se assemelha, de certa forma, à terapia tradicional, porque ela é a partir da palavra, Tá. mas ela tem um caminho diferente da tradicional, que não é só um caminho de ouvir, né? Mas é um caminho de trabalhar com algumas técnicas específicas, de acordo com a questão que a pessoa traz. Tá. E a gente faz exercícios, às vezes tem proposta de exercícios para a pessoa fazer, para poder, às vezes até treinar. Imagina essa pessoa que está lidando lá com o chefe ou tem dificuldade de relacionamento. Então tá bom, vamos treinar, como é que a gente vai fazer essa conversa aqui? E a partir disso, a pessoa vai vendo como ela se sente, quais são as dificuldades, e a gente tenta apoiar
para poder fazer esse caminho de forma mais rápida. É, o caminho quem faz é a própria pessoa sempre, né? Uhum. Mas eu me coloco muito como um apoio nesse momento de tá sendo um observador que consegue apontar para essa pessoa o que está acontecendo, né? Que a gente fala como um espelho, como olha, é isso que está acontecendo, e a partir disso abrir esse olhar e poder propor caminhos por aí. Então isso tudo é feito a partir da palavra. A sessão de ressignificação ela dura mais ou menos 1 hora, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, 1h10 no máximo. Uhum. E pode ser feita aí assim, tem gente que fala assim, eu quero fazer 1, 2, beleza, eu quero fazer 10, beleza. A gente não fala de fazer um volume muito grande com a mesma pessoa, porque a gente acredita que assim, olhares diferentes também te ajudam a tratar diferentes questões. Tá. Né? Então a gente não gosta de que a pessoa tenha dependência com o terapeuta, Uhum. então isso acho que é bem, bem importante, né? A gente fala assim, olha, umas 10 até 30 sessões, você fala assim, legal. Mais que isso, às vezes a gente pode até sugere e direcionar para um outro colega para ela experimentar um outro olhar, uma outra visão, e às vezes consegue também dar mais passos mais rápidos, né? Tá, tá. E aí pode ser feito online, pode ser feito presencial também, é isso? O online é legal. Durante a pandemia, a gente abriu muito o online, né? Porque todo mundo abriu, né? Certo. Então foi uma oportunidade muito interessante. Eu atendi uma pessoa da Tailândia na época da pandemia. Eu achei super legal isso. Era uma brasileira, mas assim é muito legal porque aí não tem fronteiras de verdade, né? Você Uhum. só tem a questão do fuso horário. Eu ia falar isso. Só tem um detalhezinho para lidar nesse É, momento, né? eu estava indo dormir, ela estava levantando, mas tá tudo certo. A gente Tá. consertava. Então, é legal por isso, né? Porque não tem fronteiras, então você vai buscar quem realmente você se identifica, o que está mais fácil. E, assim, ligou o computador, você tá online e está funcionando. Então, isso é muito, muito bom, né? Uhum. Então, tem essa facilidade. Tá. Então é uma técnica que a pessoa vai estar consciente o tempo todo, né? Sempre. Vai expressar pela palavra, como você disse, né? Então ela vai estar comunicando, ela não precisa ter clareza exatamente do que ela quer, de qual a causa do que ela quer trabalhar, vamos dizer assim, mas exatamente isso que a técnica vai ajudar, né? A entender qual é a causa, Isso. trazer luz para isso e aí mudar isso. Por isso chama ressignificar, é isso? Exatamente. Tá. E tem uma coisa que eu acho que é legal, eu já ia esquecendo de comentar com você, mas eu acho que é muito legal a gente destacar, que é o que diferencia, eu vejo muito, a visão de Bioflow para outras visões. A gente fala muito em Bioflow que a mente da gente mente, né? Porque a mente divaga e etc e tal, e o nosso corpo não. Então, a gente busca, nesse trabalho de consciência, Uhum. a gente busca muito entender como é o sentir no corpo, Tá. né? Então, como é sentir, por exemplo, assim, eu sinto um negócio aqui no peito, eu sinto, sei lá, um frio no estômago, né? Eu sinto um calor, eu sinto um frio. Como é que é esse sentir? Porque as emoções todas, elas são sentidas no corpo, né? E depois, às vezes, vem a consciência do que eu estou sentindo. Então, assim, tendo ou não tendo consciência, o seu corpo mostra o caminho. Uhum. Então, a gente sempre começa olhando para o corpo. Por isso que é um caminho rápido, porque não tem o blá 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 de, de fugir. Mental, né, não tem É, a mente lá. e a mente atrapalhando. Ela vai tentar sempre, porque ela está aí, a função dela é nos proteger, né? E essa fuga não é ruim. Uhum, Ela é boa, porque nos trouxe até aqui. uhum. Mas quando a gente olha para o corpo, a gente tem um outro olhar e aí a gente vai muito direto. Né? Porque assim, não adianta eu falar assim, eu estou super feliz, mas eu estou com nó na garganta. Não dá, né? Ou eu estou feliz e está tudo expandido, ou eu estou com o nó na garganta. Eu tô travada É. com uma E aí, coisa quando eu aqui. olho esse nó na garganta, ok, eu vou entender o que tem atrás do nó na garganta. Não consegui me expressar, né? Não consegui. Né? E aí vai, uma série de outras coisas. Uhum, Então, esse caminho pelo corpo, ele é um caminho muito rápido e uhum. muito eficiente. E uma vez que você aprende, isso também acho legal. Você consegue fazer muita coisa depois disso sozinho, porque você começa a se observar. Né? Então, é um caminho também de autoobservação e Tá. de autoconhecimento muito grande. Uhum, uhum.
E pelo que você falou, eu posso fazer uma sessão só, se isso já gerar o né, já surtiu o efeito que eu quero em mim, enfim, né, para minha vida ou para minha consciência, e pode ser que eu precise de mais sessões, pode ser que não se resolva em uma sessão, como é que é? Pode. Pode ser um caso muito pontual, aonde você está com uma questão que você precisa de um novo olhar, numa nova abordagem, e aí o fato de você conversar com alguém, de você trazer essa questão, só o fato de às vezes a gente expor essa questão já nos dá mais clareza. Mas tendo esse olhar mais técnico e que te ajuda a olhar também um pouco a questão, às vezes pode ser. Não é tão comum que seja uma sessão só, Tá, né? É mais comum que a pessoa faça algumas sessões. tá. Porque às vezes assim, você tem que experimentar algumas novas atitudes, novas escolhas, ver como você se sente. Então, isso às vezes precisa de um acompanhamento. Tá. Mas é muito comum. Eu, às vezes, quando preciso também, assim, eu procuro algum colega, por exemplo, eu posso fazer uma sessão, tá Uhum, tudo bem, né? E às vezes duas, três, e às vezes um pacote um pouco maior. uhum. E vai muito do como você está se sentindo. Tá, Mas é possível, eu não vejo limitação nenhuma de fazer. Eu falo assim, você tem mais consistência no resultado quando você faz uma sequência. tá. Né? Então, você fez uma primeira conversa inicial estruturada, levantou todas as necessidades de trabalho daquela pessoa, né? Tudo que ela relata, ou implicitamente ou explicitamente, das dificuldades dela, Uhum. e aí você faz um planejamento, e aí faz uma proposta. Normalmente é mais ou menos assim: olha, é mais ou menos esse tanto aqui que eu acho. Tá. E a gente experimenta. A pessoa pode falar assim: ah, não, não concordo, e está tudo bem. Né? É Uhum. sempre muito livre esse caminho. Tá, Mas, eu vejo, sim, resultados desde a primeira sessão. tá, Tem gente que está satisfeito com só um pedacinho do negócio, tá tudo bem. Tem gente que vai querer se aprofundar um pouco mais, também tá, tá tudo bem. tá. Tem algo mais, Cláudia, que você queira complementar aqui, que você queira falar? Olha, sobre Bioflow, eu acho que é sempre legal a gente falar assim, que uma coisa que me chamou muita atenção sempre em Bioflow é um olhar amoroso, um olhar amoroso e não julgador. Né? Tem muita gente que às vezes tem dificuldade de iniciar um processo de terapia, seja em qual linha for, porque muitas vezes pode se sentir julgado, pode se sentir envergonhado, pode se sentir de uma série de outras formas que são as formas de nos proteger, né? Uhum, uhum. E então o que eu queria deixar é assim, que eu sempre encontrei essa amorosidade e esse acolhimento muito grande em Bioflow, Tá. né. Eh, é uma forma de, assim, quem sou eu, né, e quem somos nós para julgar os outros? Uhum. Então, se alguém estiver assim, se sentindo motivado, seja em qualquer linha, experimenta, né? É mais esse experimenta que vai ser bem acolhido do outro lado, né? Se for um profissional sério, se for um Uhum. profissional que gosta do que faz, né? Que gosta de gente, com certeza vai acolher muito bem. Então, é isso. A Fanny tem uma frase, que é a criadora do Bioflow, ela Uhum. tem uma frase que eu acho muito forte e muito poderosa, né? Que toda dor pode ser curada. Uhum. Então, basta a gente se propor nesse caminho de olhar para isso, né? Uhum. Então, toda dor pode ser curada. Não faz sentido ficar sofrendo sozinho. Tá. Muito bem. Eh, Tem um livro, né, da Fanny sobre isso, em espanhol, Tem um recente? livro recente, né? E está sendo traduzido para português, pelo que eu soube. Logo, logo ele vai estar em português. Mas para quem se motivar, são as 5 consciências, né? Tá, tá. Eu vou deixar o Onde link. legal, deixa o link aí, porque é bem legal. Ele tá à venda online, né, acho que na Amazon, e, e também para alguns lugares, aí para alguns países, já tem físico. Aqui no Brasil, eu acho que ainda não tem o físico, mesmo em espanhol, eu tenho a impressão que não tem. Tá. Mas vale a pena, porque é um compilado assim, de mais de 30 anos de experiências da Fanny, e fazendo esse trabalho por todo o mundo. Então, não é uma coisa com um olhar muito limitado, mas é uma coisa muito ampla que pode ajudar muita gente. Tá, não tá fechado numa cultura, né, Exato, específica. exato. Uhum, Não tem a ver com cultura, não tem a ver com religião, não tem a ver com nada que feche, né? Na verdade, é aberto e é para todos, né? perfeito. Ótimo. Cláudia, acho que vale só falar um pouquinho do que é o Bioflow, né, porque
como a gente falou, né, da ressignificação emocional, né, de trazer um novo significado para essa emoção que a gente sente jogando luz para isso, e aí depois a gente usa o Bioflow, né? O que é o Bioflow? É o nome da escola que a É, Fanny criou? Como é que é isso? É a isso. marca? Bioflow é o nome de um método, né, que foi criado Uhum. pela Fanny. Tá. E esse método, ele não é só ressignificação, Ah, mas ele tem como um pilar muito forte também a respiração. tá. E aí a gente pode, a respiração que foi derivada da respiração do Renascimento, que nasceu lá na década de 60, com Leonard Dior, um americano, e acho que vale um bate-papo só para falar um Só pouquinho para disso, esse, tá bom. né, Senão mistura é, muita coisa. Mas é, então, Bioflow é um é um guarda-chuva guarda-chuva, que tem exatamente. algumas técnicas aí Isso. embaixo. Basicamente, a gente trabalha com ressignificação e respiração, Tá. né? E juntando os dois, a gente tem o resultado mais potencializado ainda, né? Mas é isso, é um método que visa isso. No fundo, é assim, que a gente busque mais alegria, felicidade, saúde, né, no nosso dia a dia. O caminho que a gente chama, eu gosto de ver Bioflow como um caminho. Então, Uhum. o caminho eu chamaria de Bioflow. Você pode ter Tá. vários, né? Você pode ter várias estradas que levam ao que a gente quer. O Bioflow é um caminho, é um método que traz muito ensinamento e muito aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. Então, acho Perfeito. isso bem legal. Ótimo. Então, bom, se vocês gostaram desse bate-papo, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer, deixa aqui embaixo, nos comentários. Eu tenho certeza que a Cláudia vai me ajudar a responder todos. Eu não sou Tranquilamente. especialista em ressignificação emocional Bioflow, mas ela ajuda. Enfim, qualquer coisa, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Muito grata por assistirem até aqui. Clau, obrigada por participar. Obrigada da Bem-vinda. oportunidade de falar um pouquinho de Bioflow, que é uma coisa que eu gosto muito, um método que eu gosto muito. E depois a gente volta, então, com mais um pouquinho de Bioflow, né, da Beleza. respiração em outro Aí vídeo. falando de respiração. É isso aí. Até o próximo Obrigado. vídeo. Tchau, tchau.